Você acredita em milagres? Em momentos que desafiam todas as leis naturais e deixam até os mais céticos sem explicações? Hoje, vamos explorar histórias que marcaram a humanidade, mostrando como Jesus, em sua passagem pela Terra, não apenas realizou milagres, mas transformou vidas de maneiras que vão muito além do físico. Imagine presenciar uma pessoa que estava morta há 4 dias, sendo chamada de volta à vida com apenas uma palavra. Parece impossível, mas é real, e você está prestes a descobrir como. Esses milagres não foram apenas demonstrações de poder, mas também lições profundas sobre fé, coragem e a conexão direta que podemos ter com Deus. Cada ato de Jesus, desde curar o leproso até ressuscitar Lázaro, nos mostra que a verdadeira força está na confiança em algo maior. Vamos juntos revisitar esses momentos, questionar o que sabemos e refletir sobre como essas histórias ainda impactam nossas vidas hoje. E no final deste vídeo, teremos uma oração poderosa, pedindo que os mesmos milagres que Jesus realizou possam se manifestar em nossas vidas e nos dar esperança em tempos de dificuldade. Prepare-se para uma jornada de fé, reflexão e transformação que pode mudar sua perspectiva para sempre. No início do relato, Simão Pedro e seus companheiros enfrentam a frustração de uma noite inteira de trabalho sem resultados. A pesca infrutífera reflete não apenas as dificuldades físicas, mas também as limitações humanas diante das adversidades. Jesus surge como uma figura inesperada, trazendo uma ordem que desafia a lógica: lançar novamente as redes. Como descreve Lucas no capítulo 5, versículo 4, o comando de Jesus parecia desprovido de sentido prático para um pescador experiente. Ainda assim, Simão obedece, mostrando um vislumbre de fé que transcende sua compreensão imediata. Essa escolha inicial, pequena em aparência, seria o primeiro passo para uma transformação profunda em sua vida. Quando as redes retornam repletas de peixes, a reação de Simão é mais do que surpresa. Ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo sua santidade e sua própria insuficiência. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Este momento marca a percepção de Simão sobre a magnitude do poder divino. A pesca abundante não é apenas um sinal de provisão material, mas um reflexo da abundância espiritual que Jesus oferece àqueles que confiam nele. Como Salmos 37:5 ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A experiência de Simão exemplifica essa entrega total. O milagre também revela a cooperação como um princípio divino. Quando as redes começam a romper, Simão chama outros barcos para ajudá-lo, mostrando que as bênçãos de Deus não são isoladas, mas destinadas a serem compartilhadas. Esta colaboração reflete a ideia de unidade entre os discípulos e a futura igreja. Como ensina Eclesiastes 4, 9 e 10, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levantará o companheiro. A pesca milagrosa demonstra que as realizações mais significativas acontecem em comunidade, sob a direção divina. Além disso, o evento prenuncia a missão que Jesus confiaria a Simão e aos outros discípulos: serem pescadores de homens. Assim como as redes abarrotadas representam a colheita divina, os discípulos seriam enviados para resgatar almas para o reino de Deus. Mateus, no capítulo 28, versículo 19, traz a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Este chamado é a essência da missão cristã. E a pesca milagrosa se torna uma metáfora poderosa para a obra evangelística que se seguiria. O episódio também ensina que os maiores milagres começam com atos de obediência. Simão Pedro poderia ter recusado o pedido de Jesus, baseando-se em sua experiência ou no cansaço. No entanto, ele escolheu confiar, mesmo sem compreender totalmente. Isaías 55:8-9 recorda:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Essa passagem destaca que a fé, muitas vezes, exige um passo na direção contrária à razão humana, levando a resultados extraordinários. Finalmente, a pesca milagrosa aponta para um princípio eterno: a suficiência de Deus em prover para as necessidades de seus filhos. Quando Simão e seus companheiros testemunham o poder de Jesus, eles deixam tudo e o seguem. Este ato de renúncia total simboliza a entrega incondicional que o discipulado exige. Provérbios 3, 5, 6 reforça: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A partir deste evento, Simão inicia uma jornada que o levaria a se tornar uma das figuras mais proeminentes na propagação do Evangelho. Uma missão que ele abraça com fé renovada e um coração transformado. No casamento em Caná, conforme narrado por João no capítulo 2, Jesus realiza o primeiro milagre de seu ministério público ao transformar água em vinho. A ocasião simboliza mais do que um ato de generosidade. É uma resposta ao pedido de Maria, sua mãe, que intercede em favor dos anfitriões, destacando a relevância da intercessão em nossa caminhada espiritual. Embora Jesus inicialmente declare que ainda não é chegada a minha hora, sua decisão de agir demonstra sua sensibilidade às necessidades humanas e sua disposição para atender, mesmo em situações aparentemente triviais. Este detalhe destaca a compaixão de Deus e a disposição de responder à fé. Os potes de pedra utilizados no milagre, que eram reservados para a purificação ritual judaica, possuem um significado profundo. Eles simbolizam a transição do Antigo Testamento para o Novo, onde a antiga aliança dá lugar à nova, baseada em graça e fé. Como Jeremias descreve no capítulo 31, versículo 31, Deus promete uma nova aliança que será escrita nos corações. A água, elemento essencial de purificação, é transformada em vinho, que mais tarde seria associado ao sangue de Cristo, selando a nova aliança. O vinho produzido por Jesus não era apenas suficiente, mas de qualidade excepcional, como reconhecido pelo mestre de cerimônias. Este detalhe ressalta a abundância e perfeição das provisões divinas. A abundância de vinho também aponta para as promessas de prosperidade e alegria no reino de Deus, como Isaías menciona no capítulo 25, versículo 6, ao falar de um banquete preparado pelo Senhor com vinho puro. Esse ato milagroso anuncia o caráter abundante e restaurador da obra de Cristo. Maria, ao pedir a intervenção de Jesus, demonstra uma fé inabalável e uma compreensão singular sobre sua missão. Mesmo quando Jesus responde que sua hora ainda não chegou, Maria orienta os servos a obedecerem. Façam tudo o que ele lhes disser. João 2:5. Este ato revela a importância da obediência para testemunhar o poder de Deus. Da mesma forma, no Antigo Testamento, vemos Abraão confiando em Deus ao seguir instruções aparentemente incompreensíveis. Gênesis 22:18. Mostrando que a fé ativa é frequentemente recompensada com manifestações extraordinárias do poder divino. O milagre também celebra a santidade do casamento como uma instituição divina. Jesus escolhe um casamento para seu primeiro milagre, simbolizando a união entre Deus e seu povo, frequentemente comparada a um casamento nas Escrituras. Em Efésios 5:25-27, Paulo relaciona o casamento humano ao relacionamento entre Cristo e a Igreja, um vínculo de amor, sacrifício e santificação. A presença de Jesus no casamento enfatiza que ele deve ser o centro de nossas uniões e relacionamentos. Por fim, o casamento em Caná não apenas inicia o ministério público de Jesus, mas também oferece uma visão de sua missão futura: transformar vidas. Assim como a água comum foi transformada no vinho mais refinado, Jesus continua transformando corações e circunstâncias, trazendo renovação
e propósito. Este evento estabelece uma base para os milagres e ensinamentos subsequentes de Jesus, deixando no ar a expectativa de como sua missão evoluiria a partir daquele momento. A cura do leproso, como narrado em Mateus 8:2-3, destaca a compaixão de Jesus em meio a uma sociedade que isolava os leprosos como impuros. Este homem, ao ajoelhar-se e pedir ajuda, demonstra uma fé ousada, acreditando que Jesus poderia restaurá-lo. A resposta de Jesus, ao tocá-lo antes mesmo de falar, quebra barreiras culturais e religiosas. Esse toque não era apenas físico, mas um gesto de aceitação e dignidade. O leproso foi curado instantaneamente, uma prova do poder divino que não apenas restaura o corpo, mas também reintegra a comunidade. Este ato reflete Isaías 53:4, que descreve o servo sofredor carregando nossas enfermidades e dores. O caso do paralítico, conforme registrado em Lucas 5:18-20, apresenta outra dimensão da cura, a fé coletiva. Incapaz de entrar pela porta devido à multidão, seus amigos descem o homem pelo telhado, demonstrando uma confiança inabalável em Jesus. Sua determinação ilustra o papel da comunidade na fé, ecoando Eclesiastes 4:10. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Antes de curar fisicamente o paralítico, Jesus declara perdoados seus pecados, enfatizando que a restauração espiritual precede a física. Isso provoca reações entre os fariseus, que questionam sua autoridade para perdoar pecados, como descrito em Salmos 103:3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Ao ordenar que o paralítico se levante e ande, Jesus demonstra claramente seu poder divino. Este ato de cura física reforça sua autoridade sobre o pecado e sua identidade como o Filho do Homem, conforme predito em Daniel 7:13-14. A multidão, ao testemunhar esse milagre, glorifica a Deus, um reflexo da transformação que o poder divino traz. A cura é mais do que uma solução para o sofrimento individual. É uma revelação de que Jesus é a manifestação do reino de Deus entre os homens, trazendo libertação em todas as esferas da existência humana. Esses milagres também evidenciam o alcance do amor de Jesus, que não exclui ninguém. A cura do leproso, isolado e desprezado, e do paralítico, dependente de outros, revela que a misericórdia de Cristo é ilimitada. Como descrito em Mateus 9:12-13, Jesus afirma que veio para os doentes e não para os saudáveis, chamando pecadores ao arrependimento. O toque no leproso e as palavras dirigidas ao paralítico são expressões tangíveis de um Deus que está próximo e disposto a restaurar. Além disso, os milagres desafiam as convenções religiosas da época. A decisão de tocar o leproso e perdoar os pecados do paralítico confronta diretamente as regras rígidas dos líderes religiosos. Levítico 13 detalha como os leprosos deveriam ser separados, mas Jesus demonstra que a graça supera as barreiras da lei. Em Marcos 2:27, ele declara que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, reiterando que sua missão é libertar, não restringir. Por fim, esses eventos apontam para a missão maior de Jesus: trazer cura completa à humanidade, restaurando corpo, alma e espírito. As histórias do leproso e do paralítico são apenas vislumbres do propósito final de Cristo, como descrito em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Esses milagres não apenas resolvem problemas temporais, mas apontam para a redenção eterna que Jesus oferece a todos os que nele confiam. Em mulher com fluxo de sangue, como narrado em Lucas 8:43-48, apresenta uma fé ousada em meio a um contexto de desesperança. Por 12 anos, ela sofreu com uma enfermidade que não apenas debilitava seu corpo,
mas também a isolava socialmente, conforme as diretrizes de pureza descritas em Levítico 15. Sua condição a tornava ritualmente impura, proibindo-a de participar da vida comunitária ou religiosa. Mesmo assim, movida pela convicção de que um simples toque no manto de Jesus seria suficiente, ela supera barreiras sociais e culturais para buscar sua cura. Este ato inicial de fé revela o poder da confiança em Deus para transformar circunstâncias aparentemente irreversíveis. Ao tocar a borda do manto de Jesus, a cura instantânea acontece, demonstrando a plenitude do poder divino. A interrupção da caminhada de Jesus ilustra sua sensibilidade às necessidades individuais, mesmo em meio a uma multidão. Quando ele pergunta quem o tocou, não é por desconhecimento, mas para destacar o ato de fé da mulher. Este momento também reflete a conexão direta entre fé e ação divina, ecoando as palavras de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus reconhece a fé da mulher, confirmando que foi sua crença, não o manto, que operou o milagre. Ao confessar diante da multidão, a mulher quebra as expectativas culturais de silêncio e submissão. Sua coragem em se expor, mesmo sabendo que poderia ser rejeitada, transforma um ato individual em um testemunho público. Jesus não apenas valida sua fé, mas a reintegra à sociedade, declarando que ela está completamente curada. Este ato ecoa Isaías 61:1, que fala sobre trazer liberdade aos cativos e restaurar os quebrantados. Jesus não apenas cura seu corpo, mas restaura sua dignidade, mostrando que sua obra é sempre completa. O número 12, representando os anos de sofrimento da mulher, também é significativo, indicando plenitude e propósito nos planos divinos. Assim como os 12 apóstolos ou as 12 tribos de Israel, sua história aponta para uma conexão maior com a narrativa da redenção. A cura não ocorre apenas no tempo certo, mas de maneira a destacar que Deus nunca ignora aqueles que perseveram. Como descrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O contexto social deste evento também é marcante. Na sociedade judaica da época, mulheres eram frequentemente marginalizadas, especialmente aquelas consideradas impuras. Jesus, ao dar atenção à mulher e exaltá-la diante da multidão, desafia as normas culturais e afirma o valor de cada indivíduo, independentemente de seu status ou condição. Isso reflete Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Este ensinamento amplia a mensagem de inclusão e igualdade no reino de Deus. Por fim, a história da mulher com fluxo de sangue provoca reflexões sobre a interação entre fé, coragem e restauração. Sua decisão de buscar Jesus, apesar dos riscos, é um exemplo de como a fé verdadeira pode ultrapassar barreiras externas e internas. O milagre em sua vida aponta para um poder divino que não apenas cura, mas também transforma e dá sentido ao sofrimento. Esse relato se torna uma ponte para entender como Jesus continua a valorizar a fé individual, desafiando-nos a refletir sobre nossas próprias respostas à sua presença transformadora. Jairo, um líder da sinagoga, enfrenta uma crise que transcende sua posição de autoridade e seu conhecimento religioso. Sua filha está gravemente doente e ele, um homem de influência, se humilha aos pés de Jesus em busca de ajuda. Este gesto de humildade reflete uma confiança desesperada no poder de Cristo. Conforme descrito em Marcos 5:22-24, Jairo implora pela vida de sua filha, reconhecendo que somente Jesus poderia intervir. Essa busca inicial demonstra que, independentemente do status ou posição, todos precisam de fé para acessar o poder de Deus. Assim como Provérbios 3:5 exorta, confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Enquanto Jesus segue com Jairo, a notícia da morte da menina chega, trazendo um desafio ainda maior à fé. Os mensageiros dizem a Jairo que não há mais necessidade de incomodar o mestre, mas Jesus o encoraja. Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Este momento é crucial, pois revela que a fé não deve ser abalada pelas circunstâncias. Assim como Abraão confiou em Deus, mesmo quando foi pedido que sacrificasse seu filho, Gênesis 22, Jairo é chamado a acreditar no impossível. A declaração de Jesus reforça que a fé não é apenas uma esperança passiva, mas uma confiança ativa em sua autoridade. Chegando à casa de Jairo, a atmosfera de desespero é evidente. Os lamentos dos pranteadores refletem a falta de esperança. Mas Jesus afirma: a criança não está morta, mas dorme. Marcos 5,39. Esta declaração confunde os presentes que zombam dele. Aqui, Jesus demonstra que a percepção humana é limitada e que sua autoridade transcende a lógica terrena. Como Isaías 55:8-9 declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. A exclusão dos incrédulos do ambiente indica que a fé é essencial para experimentar o poder transformador de Deus. Com apenas os pais da menina e alguns discípulos presentes, Jesus se aproxima da criança, toma sua mão e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Marcos 5,41. Imediatamente, ela revive e caminha, uma prova da soberania de Jesus sobre a vida e a morte. Este milagre ecoa o poder de Deus revelado no Antigo Testamento, como em 1 Reis 17:22, quando Elias clama ao Senhor para restaurar a vida do filho da viúva de Sarepta. Em ambos os casos, a ressurreição aponta para a natureza de Deus como o autor da vida. Após o milagre, Jesus instrui os pais a manterem o ocorrido em segredo, uma ordem que pode parecer paradoxal, considerando a magnitude do evento. No entanto, este pedido reflete o objetivo maior de Jesus: não buscar fama, mas transformar corações. Ele não queria que sua missão fosse reduzida a um espetáculo público. Como Filipenses 2,7 descreve, Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, priorizando a mensagem do reino sobre os sinais externos. Esse ato enfatiza que os milagres são um meio de revelar a glória de Deus, não de promover notoriedade. O milagre na casa de Jairo reafirma o tema central da soberania de Jesus e sua capacidade de restaurar o que parecia perdido. Ele desafia o medo com a fé e oferece esperança em situações aparentemente irreversíveis. A história não termina com a ressurreição da menina, mas lança uma expectativa sobre o poder de Jesus, que mais tarde seria plenamente revelado em sua própria ressurreição. Cada ato em seu ministério aponta para um plano maior, que continua a se desdobrar, convidando-nos a acreditar no impossível. O encontro entre Jesus e o centurião romano, descrito em Mateus 8:5-13, rompe barreiras culturais e religiosas que pareciam intransponíveis. Como oficial do exército romano, o centurião representava o poder opressor sobre os judeus, mas sua atitude diante de Jesus desafia expectativas. Ele não se aproxima com autoridade ou presunção, mas com humildade e respeito. O pedido pela cura de seu servo, um gesto de compaixão em si, reflete um coração moldado por valores que ultrapassam sua posição militar. A humildade do centurião é ecoada em Salmos 51:17, que descreve o coração contrito como um sacrifício agradável a Deus. Ao declarar que não é digno de receber Jesus em sua casa, o centurião demonstra uma compreensão profunda sobre a santidade de Cristo e a magnitude de seu poder. Ele reconhece que uma simples palavra de Jesus seria suficiente para realizar o milagre.
Essa fé explícita em Jesus, sem a necessidade de um ato físico, destaca a importância da crença no poder da palavra divina. João 1:1 reforça que no princípio era o Verbo, enfatizando que o poder de Deus se manifesta plenamente através de sua palavra, algo que o centurião compreendeu de forma notável. A resposta de Jesus é tanto uma aprovação quanto uma surpresa. Ele afirma que não encontrou fé semelhante nem mesmo em Israel, o que chama a atenção para a universalidade de sua missão. A fé do centurião transcende barreiras culturais e religiosas, demonstrando que o reino de Deus não está restrito a um grupo específico, mas aberto a todos que acreditam. Isso reflete o que Isaías 49:6 profetiza ao descrever que o Messias seria luz para os gentios e traria salvação até os confins da terra. A interação com o centurião antecipa a inclusão dos gentios na nova aliança. A postura do centurião também é uma lição de autoridade. Ele compara o poder de Jesus ao comando militar que ele próprio exerce, reconhecendo que Cristo governa sobre a criação com uma autoridade suprema. Essa analogia é poderosa, pois mostra que o centurião não apenas acredita no poder de Jesus, mas o entende profundamente em termos que fazem sentido para a sua vida. Hebreus 11:1 descreve a fé como a certeza de coisas que se esperam, e o centurião vive essa certeza ao esperar a cura de seu servo com base na palavra de Jesus. Quando o milagre ocorre, a cura instantânea do servo não é apenas um sinal do poder de Jesus, mas também uma validação da fé do centurião. A mensagem é clara. A fé genuína, acompanhada de humildade e confiança, é suficiente para mover o coração de Deus. Esse evento reflete as palavras de Efésios 2:8-9, que ensinam que, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A história do centurião exemplifica que a fé, e não os méritos humanos, é o caminho para experimentar as bênçãos divinas. O encontro entre Jesus e o centurião romano lança luz sobre a verdadeira essência da fé. Não é o local, a cultura ou o status social que define a aproximação com Deus, mas a humildade e a confiança inabalável em seu poder. Esse evento prepara o terreno para a expansão da mensagem do Evangelho, que continuaria a alcançar aqueles fora dos limites de Israel, trazendo reflexões sobre como a fé genuína pode derrubar barreiras e transformar vidas em qualquer contexto. O chamado de Jesus a Lázaro, como descrito em João 11, acontece em um momento de profundo luto para Maria, Marta e toda a comunidade em Betânia. Lázaro, amigo próximo de Jesus, estava morto há 4 dias e seu corpo já começava a se decompor. Quando Jesus chega, Marta expressa sua fé ao dizer: "Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." No entanto, Jesus a conduz a um entendimento mais profundo ao declarar: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11:25. Este diálogo destaca a transição da fé limitada pelo tempo e circunstâncias para uma fé eterna e incondicional. Ao ordenar que a pedra do túmulo fosse removida, Jesus confronta o ceticismo dos presentes. Marta, preocupada com o estado do corpo de Lázaro, hesita, mas Jesus a lembra: "Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?" João 11:40. A remoção da pedra simboliza um ato de fé que prepara o caminho para o milagre. A ação reafirma o tema presente em Salmos 46:10. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus", incentivando os presentes a confiarem plenamente em seu poder, mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Antes de chamar Lázaro, Jesus ora em voz alta, não porque precisava, mas para que os que o ouviam crescem em sua conexão com o Pai. Ele agradece antecipadamente, demonstrando a confiança inabalável em que o milagre já estava consumado nos céus.
Esta oração ecoa a intimidade mencionada em Salmos 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Este momento sublinha que cada milagre de Jesus aponta para a glória de Deus e convida os espectadores a uma relação direta com Ele. O comando de Jesus, Lázaro, vem para fora. João 11:43 é uma demonstração inequívoca de sua autoridade sobre a vida e a morte. Com esta ordem, ele reverte o curso natural, trazendo o morto de volta à vida. A ressurreição de Lázaro prefigura a própria ressurreição de Jesus, solidificando sua identidade como o Messias. Assim como descrito em Isaías 25:8, ele destruirá a morte para sempre. Jesus cumpre a promessa divina de vitória sobre a morte, oferecendo esperança eterna aos que nele creem. A ressurreição de Lázaro gera um impacto profundo. Muitos que presenciaram o milagre passaram a crer em Jesus, mas também despertou a oposição dos líderes religiosos. Para eles, este milagre representava uma ameaça à sua autoridade e ao sistema que controlavam. Como previsto em Salmos 2:2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Este evento marca um ponto de ruptura, preparando o cenário para os acontecimentos que levariam à crucificação. A história de Lázaro vai além de um milagre momentâneo. Ela simboliza a transformação espiritual que Jesus oferece. Assim como Lázaro foi chamado para fora da escuridão do túmulo, Jesus continua chamando cada pessoa para fora da morte espiritual, para uma vida plena nele. O desdobramento desse milagre nos conduz a reflexões mais profundas sobre a natureza da fé e a maneira como somos chamados a responder ao convite de Cristo em nossas próprias vidas. Se essa mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar aprendendo sobre as incríveis histórias bíblicas que transformam vidas, inscreva-se agora no nosso canal e ative o sino para não perder nenhuma atualização. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar essa mensagem de fé e esperança para ainda mais pessoas. Agora, como prometido, vamos orar juntos sobre os milagres de Jesus e pedir que Ele continue agindo em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelos milagres realizados através de Jesus durante sua passagem pela terra. Obrigado porque ele trouxe cura aos enfermos, como a mulher que tocou na borda de seu manto e foi curada. Obrigado porque ele ressuscitou os mortos, como Lázaro, mostrando que tu tens poder sobre a vida e a morte. Obrigado porque ele deu esperança aos desesperados, transformou água em vinho e multiplicou os pães e peixes, revelando que em ti nunca falta provisão. Hoje, pedimos que o mesmo poder que operou na vida de tantas pessoas também se manifeste em nossas vidas. Cura nossos corpos, restaura nossos corações, renova nossa fé e transforma nossas circunstâncias, conforme a tua vontade. Que possamos confiar em ti, mesmo diante do impossível, sabendo que tudo é possível para aqueles que creem. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e por sempre estar conosco. No nome de Jesus, oramos. Amém. Se você sentiu o poder dessa oração, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam tocadas por essas histórias e possam experimentar os milagres de Jesus em suas vidas.